atrás das nuvens brilha o sol, luz que vem pra me guiar, socorro presente em meio à aflição. Sei que em ti posso confiar, sei que em ti posso confiar, ainda que esteja andando em dor. Sei onde posso te encontrar, jamais serei envergonhado. Estamos de volta com o programa Família, recebendo a família Morgado. E você que está nos assistindo, se tiver dúvida, entre em contato com a gente, faça perguntas através do e-mail que é programaabc@netservicos.com.br. Sempre terá alguém para tirar suas dúvidas. E acredito que futuramente nós vamos ter um hotline 24 horas. Pelo menos a produção prometeu. Nós esperamos, né? Porque, assim como vocês já viram, que tem pessoas que são meio coruja, não é? E de madrugada estão lá buscando, às vezes, uma palavra. É isso, não é? Falando em palavra, não é? E também buscando ajuda. Foi assim fácil a sua reconstrução, a voltar a ser uma pessoa mais normal? Fez a primeira internação, ficou tudo bem? Ou teve alguns balanços? Como é que foi? Não, foi bem complicado, né? De início, até por uma questão de eu ser muito jovem, né? Eu tinha 16 para 17 anos, cheguei na instituição em 98, então eu era muito molecão, muito agitado e tal. E para mim foi assim, ao mesmo tempo que foi fácil, entre aspas, por eu não ter muita responsabilidade, como tem muitos companheiros, nós já tivemos experiências e exemplos de que tem família, tem um emprego, então às vezes você abandonar filhos pequenos e você abandonar para ficar internado é difícil, é complicado, mas é necessário. E para mim, de começo, eu tinha aquele pensamento assim, pô, eu sou muito novo. Então, eu tenho exemplo de pessoas que têm 30, 40 anos. Eu tinha 17 anos. Nossa, eu tenho muita lenha para queimar ainda. Eu posso ainda fazer muita coisa, posso aproveitar ainda muito tempo. Mas é uma mentira, né? É uma enganação que muitos também têm esse pensamento, mas que acaba, infelizmente, se perdendo nessa, né? Quanto antes, melhor. Quanto antes você começar, quanto antes você se entregar para uma programação, é melhor. Porque você vai ter, assim, digamos que você não foi tão afetado ainda. Fundo de poço a gente não mede, cada um, assim, e o corpo reage de uma forma, né? Tem todas essas questões aí científicas que às vezes que é até comprovado, mas para mim foi difícil a adaptação na casa, o início da recuperação, mas quando você está no propósito, quando você quer e faz o primeiro passo, que é você se entregar, você se render, ele não é o primeiro à toa, né? Então, se ele está lá como primeiro, que você tem que admitir que você é impotente perante a droga, se você não fizer isso de corpo e alma, de coração, não tem como, Cláudio. Então foi difícil. Foi difícil, e teve com recaídas? certeza. Tive uma recaída com 1 ano e 1 mês, tive uma recaída, né, no final de ano até, saí da casa com alvará, fiquei internado por 9 meses, né? De uma forma resumida, falando, fiquei na casa por 9 meses, saí da casa com a liberação, com o alvará do senhor, e beleza, voltei para casa, só que voltei para casa sem trabalhar, sem estudar, meu pai trabalhava, minha mãe também, e a minha irmã também, eu ficava em casa, fazendo o quê? Alimentando as ideias com besteira, né? E beleza, até que fiquei mais 2 ou 3 meses limpo em casa, só que não teve como. No final de ano, onde estava tudo lindo, maravilhoso, fui para a praia passar o Réveillon e acabei tendo uma recaída. Aí fiquei um período usando e, naturalmente, o meu retorno para casa aí já foi diferente, porque minha mãe e meu pai já tinha programa. Aí aquela vontade minha do início de querer se internar já foi diferente, né? Porque daí eu já estava um pouco mais resistente, só que daí minha mãe e meu pai já
infelizmente, Falaram, vamos fazer uma reciclagem. Infelizmente, mas dessa vez agora você vai ter que ir, então você vai lá, pede pro Cláudio novamente, conversa com ele, foi até na inauguração da chácara, da primeira chácara da instituição. 97. 97. Eu acabei, não, da chácara. Foi 97. Foi não, 2000. Foi em 2000. A instituição... instituição... tá certo, tá certo. 2001. Chácara 1. 2001. Isso. 2000. Aí eu acabei, assim, indo lá, pedindo pro senhor, o senhor me autorizou, abriu as portas novamente, e aí eu fui, mas foi um processo super doloroso, super difícil, em ter que aceitar tudo de novo. Quem já passou por esse processo sabe do que eu tô falando, o quanto que é doloroso, mas vale a pena, Cláudia, a recompensa que ficou tem... menos tempo dessa outra vez. Fiquei por 4 meses, 4 ou 5 meses. E de lá pra frente ficou bem. E de lá pra frente saí empregado, meu pai ele conseguiu um emprego para mim temporário, e eu fui lá, me dediquei, comecei a trabalhar e aí comecei a ganhar motivação, comecei a alimentar novamente os sonhos que eu tinha, né? Que era constituir uma família, que era ter um emprego bom, que era ter meu carro, minha casa, minha independência. E acabei correndo atrás. Se eu falar para você que foi um mar de rosa de 2000 até aqui, é mentira, estou limpo, só por hoje, graças a Deus. Mas tive inúmeras recaídas emocionais, porque comportamento é difícil se mudar, né? Então eu já tive diversos comportamentos insanos, né? Mas sempre estou reconhecendo, sempre estou partilhando em sala com o meu padrinho, que é aconselhável, né? Para todos que estão numa recuperação, é aconselhável que você busque alguma pessoa que você se identifique, que você possa partilhar, né? Então, isso foi assim até o meu hoje. Processo. Bom, mas o que é importante, recaída emocional não tem quem não tenha. Isso até aí todos nós temos. O que é importante é ter esses fatores de proteção que vocês adquirem com o conhecimento daqueles que estão bem. Parabéns. Como nós temos uma turma legal hoje aqui nos assistindo, então nós vamos pedir, né, para que algumas pessoas façam uma pergunta ou outra, né? Vamos ver quem gostaria de fazer uma pergunta aí do nosso pessoal. Boa noite. Eu gostaria de fazer a pergunta para a Célia. Meu nome é Lourdes. Obrigado, prazer. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Eu percebi que a família da Célia era uma família funcional e eu ouvi dizer que a droga só chega na casa onde lares disfuncionais, né? Por que um filho educado, amoroso, carinhoso como o seu, que tinha tudo, o que leva um adolescente que não tem faltas usar drogas? Você poderia me dizer? Basicamente a curiosidade. Né? A curiosidade é o primeiro sinal de que eles acabam buscando. Uma sociedade que está doente, uma oferta muito grande, né? Hoje eu entendo tudo isso, porque naquela época eu não entendia. Eu também me fazia muito essa pergunta, porque eu me considero uma mãe presente, embora trabalhando bastante, eu sempre cuidei, eu sempre acompanhei, eu sempre me preocupei. Então, sempre conversei muito. Se dependesse de tudo isso, ele não teria usado drogas. Só que ele tem livre-arbítrio, né? E ele é dono das decisões dele. Embora ele tenha feito uma decisão pelo uso muito cedo, sem nenhum senso crítico, né? Naquela época ele não sabia as consequências disso tudo. Infelizmente hoje nós temos aí uma doença, né? Que se alastrou de uma maneira absurda. Então, engano das famílias, que eu acabo conversando com muitas mães que chegam no grupo, no meu trabalho também eu acabo atendendo muitas mães, e ainda hoje, com tanta informação, mãe continua sendo mãe, negando, vendo o filho com aqueles olhos de amor, e não percebe, às vezes, aquilo que está acontecendo em volta, né? Aquela história de que meu filho é tão bonzinho, o meu filho sempre foi aquilo que eu gostaria que ele fosse. Ele sempre representou um papel para mim. Não que ele fosse ruim, na verdade, mas ele se mostrava aquilo que eu queria ver, ele sabia como me agradar. Então, ele andava com pessoas que eu conhecia, pessoas bacanas também. Eu não tinha motivos para ter desconfianças, né?
E isso eu vejo se repetindo hoje nas famílias, né? As mães falam assim, mas eu sei com quem ele anda, eu sei o que ele faz, eu confio no meu filho. E demorou para eu entender que meu filho, embora eu continue amando ele muito, hoje eu reconheço as limitações dele, os defeitos que ele tem, entendo que ele é um ser humano, né? E com defeitos e com qualidades, coisa que eu não enxergava antes. Eu só enxergava qualidade. Eu tinha um amor, assim, obsessivo por ele. Era a minha cria, né? Então, assim, a minha coisa maravilhosa. Não tinha outro filho mais bonito que o meu, sabe? Hoje não, hoje eu entendo que ele tem as limitações, ele tem os defeitos, eu reconheço isso. E isso não chega nem a me fazer mal também. Simplesmente ele é um ser humano, né? Como qualquer outro. Esse desprendimento emocional que a tia Célia está falando é muito importante, porque uma das coisas que barra a família perceber é esse envolvimento emocional. E mesmo porque existe a cultura da família, que ela é prevalente até a pré-adolescência. A partir da pré-adolescência, dos 12, 13 anos, tua convivência já não é mais com a família. E ali o jovem tem que passar pela aprovação social do grupo. Exatamente. E ele tem as suas dificuldades. E hoje é difícil qual o jovem que não vai experimentar o álcool, que não vai experimentar o convite do grupo, que às vezes até para participar vamos dizer, da tribo, você tem que passar exatamente pelo ritual. Então, um jovem hoje, provar o álcool, provar a maconha, é uma coisa, ficar é outra. Por isso que é importante a informação de base, onde que já saiba as predisposições de um pai alcoólico, de parentes usuários, porque nesse momento da aprovação do grupo, é que pode, não é? O grupo está me aceitando, meu pai e minha mãe trabalham, meu pai, que nem no caso bebe, não vai me dar muita atenção, mas o grupo me dá atenção, eu sou importante. Então, independente disso que você está falando, tia Célia, o fato é que o jovem cresce, ele vai ficar agora mais na rua do que em casa. Então, são culturas, não é? Então, por isso que é importante a família estar tendo esse acompanhamento ou ter até mais conhecimento. Porque às vezes a família fala, você viu? E olha o que a droga faz. E sem procurar num site, ou ter lido, ou conversar com quem conheça, porque hoje o jovem está bem informado. E com essas apologias que se fala de droga, vai confundir. Então é importante que a família tenha esse conhecimento um pouco mais verdadeiro. Mas dá licença, Cláudio, isso está na contramão do tempo da família hoje em dia, né? Eu percebo que os pais, a grande maioria, trabalha demais e não tem tempo para estar acompanhando a vida do jovem da forma como precisaria e colocando limites que precisariam ser colocados. Mas você acredita que agora, com todas essas chamadas, nós vendo crimes em cima de crimes, manchetes através de toda a mídia, hoje a televisão traz desmascarou e fez com que, por exemplo, eu tenho acompanhado reportagens, tanto é que o governo federal deu 410 milhões para implementar o serviço do SUS, para que os CAPs, que são hoje em dia de 210, 220 no Brasil, que é o único órgão público para recuperação de dependentes, e não estão tão equipados, porque eles não têm profissionais, de uma forma geral, qualificados, como você disse, é um processo, tanto é que há 10 anos atrás a gente falava, existem grupos, AA, NA, Amor Exigente, então não é em 10 anos e uma verba que estão liberando agora, que é um processo demorado, que nós, como profissionais, estamos assim envolvidos em levar. Tanto é que por que você está há 11 anos na instituição? Porque eu não quero perder aquilo que eu conquistei. E a programação, ela nos mostra que se você sair do braseiro, você vai virar carvão de novo. Verdade. Você vai acabar voltando aos velhos hábitos, vai começar a esquecer o que você passou e outra, nós temos também hoje que retribuir, nós temos gratidão, nós também queremos ajudar outras pessoas, estar aqui no seu programa colocando isso a nível nacional, para também despertar nas famílias
que estão tendo problema e não estão conseguindo entender o que está se passando e às vezes não tem perspectiva de que pode ter solução. Só que não vai ser uma solução isolada, vai ser uma solução em comunidade. Sem dúvida. Né? Nós ficamos muito mais ricos. Eu costumo dizer que nós somos muito melhores depois de tudo isso, depois de ter encontrado esse grupo de apoio. O meu filho, hoje, ele tem uma educação que ela só foi complementada, melhorada com tudo que ele viveu dentro dessa programação. Se nós não tivéssemos passado por tudo isso, ele não teria hoje a cabeça que ele tem, a experiência que ele tem. Ele tem, assim, uma condição de ajudar outras pessoas, porque ele viveu a situação, como eu também hoje. Me sinto muito mais preparada para conversar com uma família, para demonstrar para uma família que pode mudar, que, sabe, que ela não precisa, não estão esgotados todos os recursos, que é capaz de mudar a situação. Existe vida depois das drogas, porque existe uma corrente que acha assim, acabou, é drogado, é aquele preconceito de quem não viveu a situação e não conhece a recuperação, né? Então, eu olho tudo isso hoje com olhos de muita esperança, só que nós precisamos de programas como o seu e de falar muito, porque ainda eu acho que na família ainda fica muito aquela coisa da negação. Verdade. A família ainda nega muito, não consegue às vezes aceitar aquilo que está se passando. Parabéns. É por isso que você é vice-presidenta. Você sabe que eu tenho uma gratidão muito grande, falo assim em público, para quem não está sabendo, né? Chamamos aqui a tia Célia, carinhosamente, é a forma que nós a tratamos do grupo. E a minha gratidão é eterna, você, seu filho, seu esposo, porque é uma grande verdade. A maior parte das famílias vão como telespectadora, não vão com essa percepção que você tem de educadora, que percebe, você falou, nós fazemos parte do processo, eu estou nisso há 30 anos, não é? Então eu tenho orgulho de falar, porque se não tivesse pessoas como você, como eu, vou me incluir, porque até hoje eu não parei de fazer, tem esse auditório que a gente vai toda semana tem uma reunião aberta ao público, como já foi dito pelo Antônio Carlos, você como uma pessoa que sustenta, hoje você é uma mentora dentro do grupo, uma pessoa que a gente não pode deixar de tê-la, porque é uma referência de verdade, de bom ânimo, de gratidão. Imagine se essas pessoas que são as mentoras abandonassem o grupo, perderiam o encanto. Então, falo em público o meu agradecimento, a instituição se sente honrada com a presença da família Morgado. Perguntar ao Morgado, e como foi a sua vida agora, no decorrer desse tempo? O que mudou, o que aconteceu? Uma vez que você falou que teus projetos retornaram, teus sonhos. Então, o mais importante, né, é poder estar falando disso, porque nós costumamos sempre estar abordando em depoimentos, né, que o problema, entre aspas, no geral é tudo igual, né, Cláudio? E hoje eu poder falar da vida que eu tenho hoje, de tudo que eu conquistei, é maravilhoso, assim, sabe? É muito bom, porque a casa me proporcionou isso e a programação me proporcionou isso e o fato de eu estar limpo me proporcionou o quê? Eu hoje ter um trabalho abençoado, né, uma empresa onde eu posso tá tendo a oportunidade de estar crescendo, de estar evoluindo. Aquilo que eu imaginava, não que seria impossível, mas estava longe de conquistar, que seria uma família, hoje eu tenho, sabe? Estou casado há 1 ano e meio, com uma esposa maravilhosa que hoje me dá um suporte, que me dá um sustento, que me dá uma sustentação, né? Então, assim, hoje, tenho a casa, tenho a instituição que eu tenho um amor eterno, assim, sabe? Sou muito grato à instituição, faço abordagem, ajudo as pessoas, e tudo isso é graças ao fato de eu estar limpo, é graças ao seu trabalho, é graças a uma sala que, como a nossa na instituição, tem no Brasil todo. Só basta aquela pessoa que está nos assistindo que tem problema, não importa se tentou 1, 2, 3, 4, porque a gente sabe que isso que minha mãe acabou de falar, que às vezes as pessoas acabam desanimando, em virtude disso. Tentou 1 vez, tentou 2, tentou 3, mas aí abre mão,
fala, eu não acredito mais, mas não, entendeu? Sabe, porque se não, a gente não estaria aqui falando. Então, nós estamos dando a nossa cara a tapa, estamos aparecendo justamente para isso. Hoje eu não tenho mais vergonha de poder falar que eu faço parte de uma instituição, que eu sirvo a casa, que eu passei por esse problema e de cabeça erguida eu posso falar para todo mundo que funciona, basta acreditar. Sem dúvida, né? Uma recuperação maravilhosa, uma vez que resgatou. E o seu humor? Está bom o seu humor hoje? Com certeza. Mas olha, deve ter pergunta. Agora o pessoal resolveu fazer uma pergunta. Estou vendo lá um barulhinho lá. Tem pergunta aí agora, o povo? Conte lá. Boa noite. Boa noite. Qual é o seu? Elaine. Elaine, obrigado pela presença. Eu queria perguntar para a senhora, para a dona Célia, que parece que o seu filho comentou alguma coisa de amor exigente. Para quem é esse amor exigente? Boa pergunta. Esse amor exigente, primeiro, é para nós mesmos. Né? São 12 princípios, né, que nós adotamos como ferramenta dentro da nossa programação. Amor exigente é uma filosofia maravilhosa de vida, né? E nós buscamos, nas raízes culturais, nós buscamos reconhecer quem nós somos. E aí são 12 princípios que nos remetem a perceber que nós não somos iguais aos nossos filhos, que nós vamos ter que passar por crises, que os nossos recursos são limitados. Então nós vamos ter que reconhecer e fazer as mudanças necessárias em nós mesmos, buscarmos o reequilíbrio perdido, para depois aplicar isso na nossa família, no nosso adicto, para ajudá-lo a se recuperar. A recuperação é responsabilidade dele, né? A abstinência não tem nada a ver com isso. A abstinência é dele. Mas eu posso ser uma facilitadora. E se eu colocar os princípios de amor exigente, eu vou ajudá-lo a fortalecer o caminho dele para a recuperação. Então eu vou ajudá-lo a entender que a cooperação é uma coisa importante. Eu não vou mais facilitar para ele através de tudo que ele pede, eu vou dando, né? Eu deixo ele fazer o que ele quer. Então tudo isso nós vamos, com amor exigente, aprender. Se eu falar uma coisa que eu não faço, eu não vou ter crédito. Então eu primeiro preciso fazer as minhas mudanças, porque como mãe eu não sou perfeita. Eu pensava que era, mas não sou não. Né? Então eu vou fazer a minha recuperação como codependente. Bem falou o Morgado que eu não acreditava na recuperação dele. Meu filho não, eu vou morrer, mas ele não vai ficar nas drogas. Agora o meu marido não tem jeito, porque vocês não conhecem ele. Não conheciam ele, né? Então, ainda bem que eu errei. Eu tiro o chapéu para ele, né? Ele é um exemplo hoje como pai, como marido. Você perguntou de humor, né? Às vezes o humor dele não é tão bom, não, né? Mas mesmo assim a gente entende. Você fez no programa da semana passada, você falou de casais, né? 2 adictos que vivem juntos, né? Eu não sou uma adicta, eu sou uma codependente, mas eu concordo com a colocação sua e da Kelly, que 2 adictos juntos, eles funcionam muito bem. Assim como eu também, em recuperação como codependente, funciono bem com ele. Porque, assim, casal sempre vai ter problema, né? Sem dúvida. Então, é por aí. Bom, como o nosso programa está chegando no finalzinho, então eu vou pedir um minutinho para você falar, dar a mensagem para quem está aqui vendo, né? Principalmente jovens. Por favor. Bom, a mensagem que eu queria... Eu sei que são inúmeras perguntas, inúmeros pontos de interrogação que deve ter na cabeça, né? Mas que você que está passando por esse problema na sua casa, você que está tendo esse problema com o seu filho, ou você, dependente mesmo, que está com esse problema, que procure um grupo de apoio, que esteja procurando uma igreja, que procure qualquer local que possa estar te trazendo um caminho e uma direção, né? Porque se eu tive essa chance e estou hoje podendo estar desfrutando dessa vida maravilhosa, eu só tenho e estar agradecendo ao Cláudio e à instituição que me devolveu a vida
e não poderia estar deixando também de agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade, né? Que sem Ele eu também não teria essa sustentação e não seria o que eu sou hoje, né? E quero também estar mandando um grande beijo para minha esposa, que eu amo muito, né? E para todos que eu conheço, de coração aí, tá desejando boa sorte. Só por hoje, obrigado. Muito obrigado. Devido ao nosso tempo, todo mundo já falou, então, agora agradecer à família Morgado, a você, não é? E também dizer que esse programa tem, assim, a participação e apoio da instituição Cláudia Mancha, que dá apoio a dependentes e aos familiares. Tem apoio da Igreja Batista Betel, aqui também do programa Voluntariado do canal Net Cidade, do Espaço Vivo Paisagismo em São Caetano, do amigo Djalma, e convidamos a vocês, os grupos de autoajuda do nosso país, está aberto, esse é um programa democrático. Mande seu tematista, mande um tema, nós teremos imenso prazer de recebê-lo. Nosso muito obrigado e até o próximo programa. E obrigado, cadê aquela moça bonita? Obrigado, hein, Débora? O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, com autoridade e poder. Em minha terra viverei o dobro, sou eleito do Rei. Felicidade e alegria, regozijo e honra viverei. O Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu, com autoridade